Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Então, vou tentar gravar o mais rápido possível, porque eu estou gravando em pequenos momentos onde o meu vizinho não está fazendo obra, porque senão não vai ter vídeo, porque tá um barulho insuportável de martelo na parede. E basicamente hoje é o vídeo de piores livros do ano, piores livros que eu li no ano de 2021. E é um vídeo muito aguardado pelas minhas amigas, né? Olá, ESG. E vamos lá. Eu vou ficar olhando pra cá, porque bem aqui tem as resenhas e eu vou ler elas. E só pra avisar, não são resenhas pensadas antes de escrever, tá? Eu só, terminei o livro e quis escrever alguma coisa, porque eu estava muito triste e decepcionada e com raiva. Mas vamos. Tá, o primeiro livro é Shadows, da Jennifer L. Armentrout, e é um spin-off de uma série que eu gosto muito. E basicamente eu não gostei desse livro porque ele me decepcionou demais. Amiga, não tenho como te defender. Não tenho como ficar do teu lado. Ele é um spin-off de uma série, então se eu falar vai dar um pouco de spoiler. Mas esse livro é de três irmãos, é sobre um dos três irmãos, que ele tinha sumido, ele e a namorada dele tinham sumido. E aí lá na série ele aparece de novo. E aí temos esse livro pra explicar o que aconteceu com ele, né? Então, vamos lá. Ah, esse livro é sobre alienígenas, tá? Então eu vou ler aqui. Decepcionante, realmente. Cara, meu sentimento após acabar esse livro é o de decepção. Quem me conhece sabe que eu sou fã de carteirinha da saga Lux, e que já li inteira 2 vezes, e é a primeira vez que resolvi ler esse conto. Esse livro tem um sério problema de desenvolvimento. Ele é muito ruim. As coisas acontecem tão rápido que eu fiquei chocada. Realmente, gente, esse livro tem umas 200 páginas. E em 200 páginas ele conhece a menina, começa a namorar com a menina, eles são sequestrados e acontece todo o rolê. Só que, nem é desenvolvido esse relacionamento dele com a menina, porque, ó, eu até botei aqui, que um dia que eles se conheceram, eles já estavam marcando um encontro juntos e também já estavam praticamente dizendo como eles eram almas gêmeas. E aí eu fiz uma observação de, parece aquela fanfic que todo mundo já escreveu quando tinha 11 anos de idade. Eu, inclusive, já escrevi uma fanfic com 11 anos de idade, então não recomendo. Na moral, Jennifer L. Armentrout, se fosse pra escrever algo tão meia boca, mal desenvolvido, acho melhor tu nem ter aberto o Word. Acho que as únicas cenas realmente boas desse livro foram... Aí temos um pouco de spoiler aqui, tá? Que eu basicamente disse o que eu gostei. Que algumas cenas, da quase morte da menina, que ela cai de um penhasco, né? É um jeito muito chique de morrer. E outra cena que eu gostei muito foi dos outros 2 irmãos descobrindo que ele tinha desaparecido. Porque, foi bem emocionante e tal. Tinha uma carga emocional bem legal. E aí, uma coisa que eu não gostei é que lá na outra série a gente descobre que quem meio que faz o namorado e o irmão e a namorada serem sequestrados é o tio da namorada. E aí eu tava esperando um puta desenvolvimento disso nesse livro, só que não teve, porque o tio, ele nem é meio que amigo. Nem é meio que amigo, olha aí o barulho, da menina. Ele, só moram juntos, mas eles nem conversam. Então não tem isso de traição, porque eles não são amigos, eles não se falam, eles não conversam, eles nem se olham na cara. E isso, velho, foi muito desperdiçado, porque, nossa, eu podia ter desenvolvido uma coisa bem melhor aí. Então é isso, vamos para o próximo livro. Estarei mexendo com um fandom, tá? E, inclusive, a minha amiga, eu tenho uma amiga que ama esse livro, e eu não sei como, mas enfim, o livro que eu estou falando é Os Segredos de Collie Bridgerton, da Julia Quinn, e conta a história de um mocinho que é bem aventureiro, né, e ele é da família dos Bridgertons, e uma mocinha que é apaixonada por ele desde sempre, e que ela não é muito popular na sociedade, e ela acabou não casando quando tinha a idade certa pra casar, e virou uma solteirona. E aí o irmão volta, e aí começa a história, e a gente descobre algumas coisas que já haviam sendo ditas nos outros 3 livros antes. E eu li esse livro basicamente pra assistir a série de televisão, porque a série de televisão, né, ficou bem famosa e ela é muito boa, gente, eu recomendo.
apesar de eu não ter gostado desse livro, mas ele é o 4º, então ainda temos algumas temporadas antes. Mas vamos para a resenha. Não esperava por essa, é o título. Esse livro é ruim, muito ruim mesmo. O Colin, gente, eu vou xingar muito o Colin nessa resenha, tá? É um merdinho que acabou com a vida da Penélope. É um palavrão. Se ele estava protegendo ela, ele mandou ela abandonar o trabalho dela, algo que ela se lamenta durante todo o livro. Então ela trabalhava escondido, e quando ele descobre, ele obriga ela a sair desse trabalho. Só que é um trabalho que ela faz há anos e que ela gosta muito de fazer isso. E, sei lá, eu não gostei disso, dele ficar impondo que ela parasse de trabalhar. Mesmo que não seja algo, comum em Roma, ou algo comum lá em 1800, a autora podia ter passado um pano, né? Esse cara é um lixo. Eu passei uns 5 meses ainda dessa bomba, assim, foi um livro que eu abandonei e depois eu tirei dos abandonados. Depois eu ainda falo que em diversas vezes ele foi agressivo com ela, porque ele gritava muito. E teve uma cena que ele segurou o braço dela com força, que eu fiquei oi? Lucas. Oi? Quem pegou a faca? E foi quando eu abandonei o livro, logo depois dessa cena. E aí depois eu ainda comento que foi mais um personagem que a autora não soube desenvolver durante a história, porque ele era muito legal, muito carismático nos outros livros. E aí chegou na história dele e ele, meio que trocou de personalidade. E isso eu culpo a autora, porque ela não soube meio que trabalhar nele. E eu dei pra esse livro ou 2 ou 2.5, porque realmente não gostei dele. Inclusive tinha abandonado, como eu disse, né? Próximo. Hoje vai ser um vídeo rápido, porque eu cansei de editar vídeos por 2 horas. E o próximo livro, a gente tá no top 3 agora, é A Touch of Darkness, que veio pro Brasil como Um Toque na Escuridão. E é um livro que conta a história de deuses gregos, principalmente, na verdade, conta a história do Hades e da Persephone, não sei se é assim que fala. E, eu acho que todo mundo sabe, basicamente, a história deles, que ele é quem cuida do inferno e ela é filha de uma deusa e ele sequestra ela, né? Enfim, deu 1.5 pra esse livro, vamos para a resenha. Primeiramente, queria ressaltar que esse livro parece ter sido escrito por alguém de 13 anos, porque, olha, a escrita é muito ruim. A história parece que saiu do Wattpad e foi poucas vezes que peguei um livro tão mal escrito assim. Então, gente, não que livros do Wattpad sejam ruins, nem fanfics, mas esse aqui é muito mal escrito. É muito mal escrito. Eu não sei como ele conseguiu uma editora pra ser publicado. No Brasil ainda. Mas é porque ele é famosinho lá fora, se eu não me engano. Além disso, faltou desenvolvimento de tudo, seja de personagem, universo, porque os dois são completamente rasos. O enredo não faz sentido algum. E o final é tosco. Gente, o final tem a ver com aposta. Se isso já não é o auge da tosquice, eu não sei o que é. E os personagens secundários só estão lá pra encher linguiça. A protagonista, que teoricamente deve ter uns 24 anos, acho como se tivesse 15. O Hot, que era minha esperança, também é ruim, gente. Eu falei, se é mal escrito, se os personagens não têm carisma, o Hot tem que ser bom. E, gente, não é, tá? Decepção, ai ai. Se eu fosse uma deusa grega, eu teria vergonha de ter sido usada por uma obra literária dessa. Pelo menos a leitura foi rápida. Fãs de deuses gregos, não leiam isso, tá? Porque foi uma má representação. Na verdade foi uma péssima representação, tá? Tô com medo de estar falando muito rápido, mas vocês vão ter que entender o que eu tô tentando dizer, tá? Próximo livro, aqui é o top 2 já. E eu começo falando que a partir daqui são bombas, mas são bombas realmente, muito ruins, não indico pra ninguém, me aterrorizam até hoje, eu saí horrorizada desses livros, inclusive o título dessa resenha é Eu Estou Horrorizada. I hear you taking a shit. Hurry the fuck up! E o livro que eu estou dizendo é Sedução ao Amanhecer, da Lisa Kleypas, que é de uma série dos Hathaways, e é uma das irmãs, e essa irmã, ela sofria de uma doença, e ela tinha um carinha que cuidava dela, que morava com ela também, e ele é meio que tratado como irmão também. Isso, eu já, fiquei meio, porque é tratado como irmão e depois comecei a gostar dele. Mas enfim, como eles não são irmãos de sangue, ele, só foi adotado depois,
Então eu não peguei muito no pé em relação a isso. E ela tava meio doente, e aí no livro passado a irmã dela casou com um cara rico. E aí eles conseguem mandar ela pra Paris, pra ela ter cuidados especiais pra tratar dessa doença que ela teve. Eu vou estar aqui dizendo qual é a doença, porque eu não lembro pra ser exatamente. E, enfim, vamos para a resenha do livro. Eu estou horrorizada. Sinceramente, os protagonistas desse livro têm o carisma de uma porta. O Kevin, que é o mocinho, tá? É um homem insuportável e desgraçado, juro, odiei ele. O tanto que ele fez ao Win, protagonista, sofrer por causa dos sentimentos dele foi ridículo e com zero responsabilidade afetiva. E não tô nem aí se isso é um livro de romance de época e isso é algo comum. Eu não fico nem um pouco confortável em ver um homem desprezar uma garota o livro inteiro, porque não sabe falar o que sente. E ainda mais que esse livro era pra ser um French Lovers e não um bully romance. Gente, eu odeio bully romance, tá? Porque não faz muito sentido na minha opinião. E aí quando eu vejo um cara que, tipo, ele praticamente maltratava a garota no livro, enquanto ela gostava dele, e ele gostava dela, só que ele não sabia dizer isso, tipo, sei lá, eu não gosto nada disso. E que porcaria era aquela de brutalidade e raiva que ele mal podia conter. Eu senti lendo Belo Desastre. Isso é algo péssimo, tá? Gente, se eu falo assim, isso parece Belo Desastre, isso não é um elogio, por favor, tratem isso como uma ofensa, tá? Porque aqui o que eu quero dizer é que, tipo, ele tinha uma raiva que ele não conseguia conter. Sabe aqueles livros, filmes, que o cara tá conversando com a garota e do nada ele soca a parede do lado do rosto dela porque ele tem que extravasar a raiva? Então, é um livro como esse aqui, tá? E, enfim. A Win, coitada, a única personalidade dela era ser doente e frágil. E agora que ela se curou das sequelas da escarlatina, que é a doença, ela virou uma protagonista medíocre e comum, que a única coisa que ela quer da vida é o Kevin. Diferente da Amélia, que é a irmã dela do último livro, que tinha o plot de ser controladora e queria o bem da família, a ambição da Win é unicamente casar com Kevin. Gente, é basicamente isso mesmo. O livro todo, a única coisa que ele quer da vida é casar com ele. Namorar ele, pegar ele, fazer coisas com ele. Tipo, ela não tem, sei lá, querer ser artista, querer ser uma atriz, ela é nervosa, ela é controladora. Não, ela é só uma protagonista frágil, tímida, que quer casar com o cara. E é isso que ela busca ao longo de todo o livro. Aqui eu trago alguns quotes dela dizendo, tudo por causa do Mary Payne. Ele sempre foi tudo que eu sempre quis. A Cláudia está no arquivo Não vou nem comentar sobre a barbaridade dos últimos capítulos, romantizando e fazendo referência à síndrome de Estocolmo. Que nojo. Gente, meu Deus. Basicamente assim, ele sequestra ela pra, né, em algum lugar que tem que ser em outra casa. E ele, tipo, ela tá dormindo, e aí ele nem acorda ela, tipo, vamos ali. Não, ele leva ela, ele, tipo, pega ela da cama, bota em cima das costas e sai com ela pra ir pra uma casinha pra fazer as coisas, entendeu? E aí aqui uns quotes. Que ela disse: ser sequestrada e possuída desperta o apetite. Desperta o apetite. Próximo. Ela seria raptada e tomada à força. Finalmente. E aí eu falo que de Belo Desastre fomos pra 365 dias. Outro livro que virou filme, que também fala sobre síndrome de Estocolmo e da mulher sendo sequestrada por um cara e depois forçada a fazer sexo com ele, né? Gente, sério, é horrorizante esse livro, meu Deus. Próximo parágrafo. Aparentemente, mais um trauma, porque nos últimos capítulos, a nossa queridíssima protagonista mente e manipula o mocinho a fazer sexo com ela. Gente, é porque, como eu falei, ela era de uma doença, e o cara, ele disse assim: não vou fazer isso com você, a gente pode ter ficar junto, mas não vou fazer isso com você porque você é doente. Aí ela fala: não, eu já tô curada, meu Deus, pode ir, vamos fazer isso logo. Só que ela não tava não, tá? Ela mentiu pra ele, ele acreditou nela, e ela coagiu ele a fazer isso. E aí isso me lembra o quê? O Duque e Eu, um livro da nossa querida Julia Quinn, que a menina estupra o cara, tá? E aí temos o resumo, que o que eu gostei desse livro foi ver o outro irmão curado da depressão, que ele tinha depressão e do alcoolismo, né?
E também de ver a antiga... A irmã do último livro, quando com o marido dela, que eles eram perfeitos. Enfim, esse livro é horrendo, eu não indico ele pra ninguém, por favor, fujam disso, pelo amor de Deus. E agora vamos para o próximo livro, outra bomba que me aterroriza. No próximo livro eu também tô falando de um fandom que essa mulher tem, mas eu odeio essa mulher, tá? Tipo, eu li um livro dela que eu gostei, aí eu fui ler os outros e... Nossa, é horrível, é horrível. É cada coisa que tem no livro dela que eu não sei como ela tem fãs, tá? E sinceramente, eu não sei. E eu tô falando da Colleen Hoover e Novembro 9. E basicamente temos um casal que se conhece no dia 9 de novembro e eles marcam que todos os anos eles vão se encontrar no mesmo lugar, no mesmo dia. E aí vamos para a resenha, que vai ter spoiler. O último livro também teve spoiler, eu vou avisar lá, tipo, atenção spoiler, mas enfim. Qual o nome da? Little Boy ou Fat Man? Quem pegou essa referência aí, né? Já sabe o que eu tô falando. Pensei muito se faria essa resenha ou não, mas resolvi que sim, porque eu precisava extravasar o meu ódio por esse livro. A primeira metade do livro é boa, apaixonante e envolvente. Você vê os personagens, tem uma química e tudo mais. Só que aí depois a outra metade é a ladeira abaixo. Então eu comecei a ler esse livro, tipo, meia-noite e eu fui terminar às 3 da manhã. Porque a primeira parte eu tava tipo, meu Deus, que legal, nossa, que foda, que coisa criativa. Só que aí depois começou a ficar uma coisa muito, muito estranha, muito... Sei lá, é que eu não quero falar terrorizante de novo, porque eu já falei muitas vezes. E eu continuava lendo porque eu falava, não é possível, ela deve estar brincando com a minha cara. Mas enfim, tudo começa a ficar ruim em menos de um ano da morte do irmão, porque o nosso protagonista tinha um irmão que era casado com uma moça e os três moravam juntos, ou... eu acho que sim, né? Ele visitava muito o irmão lá com a menina. E aí essa ex-noiva e o nosso principal começam a namorar. Sim, deu um ano da morte do irmão dele e ele começa a namorar, a pegar a ex-noiva do cara. E tipo, se ela ficasse com outra pessoa, tudo bem, mas ela vai ficar com o irmão do cara que ela passou aí a vida inteira namorando, logo depois dele morrer. Gente, é sério, isso é muito desconfortável pra quem tá lendo. Sério, eu senti traição nisso pra mim. Tá, eu achei isso mas tão estranho e desrespeitoso, eu senti nojo desses dois. Depois de muito tempo pensando, e quando eu comecei a aceitar esse plot horrendo, né, porque a gente vai lendo e a gente fala, tá, né, vamos ver o que vai rolar. Eu me surpreendi quando a autora não desenvolve nenhuma parte desse enredo, nenhuma pontinha disso. Ela só resolve dizer que em uma conversa de 5 minutos eles decidiram terminar. Tipo, oi, se colocou esse enredo e menos desenvolva. Basicamente assim, o cara depois volta a encontrar com a protagonista lá, né, no dia 9 de novembro. E a menina fica muito chocada que ele começou a namorar, né, a ex-noiva do irmão. Todo mundo ficou muito chocado, na verdade. E depois ele aparece dizendo que, ah não, aquilo foi um erro, a gente terminou. Tipo... Foi isso, nem mostrou a conversa deles terminando, é só eles conversaram um pouco, viram que estavam se precipitando e a gente resolveu terminar. Depois disso, temos uma cena de reencontro dos principais na boate, no ano seguinte, porque ele falou que terminou e aí ele vai lá encontrar ela. Só que ela não tinha aceitado ainda que eles tinham terminado, né? E aí, a menina tá lá muito bêbada, porque ela viu ele. E ela tá com um cara, ela tá com um acompanhante, que é um cara que ela conheceu lá aleatório, perguntou se eles queriam ir pra boate, né? E aí o Ben, ele chega, que é o mocinho, vê a situação e fica morrendo de ciúmes. E aí o que ele faz fazer? O que ele resolve fazer? Ele pega a menina, encurrala ela na parede e começa a beijar ela à força. Aí depois ela aceita, o que fica menos pior. Ela aceita, tipo, aceita, porque a menina tava bêbada. E aí eles começam a se beijar. E aí depois ele ainda começa a fazer mais do que beijar no meio da boate, enquanto ela tá bêbada. Tipo, isso pra mim é estupro, tá? Pelo menos um assédio. Enfim, isso devia ser gatilho, mas as pessoas não falam que tem gatilho nesse livro. Eles não falam sobre isso, os fãs, né? Ai, meu Deus, esses fãs. E aí, depois disso, temos uma coisa nada a ver, que é o suicídio da mãe, mais um gatilho. Tá, gente? Quem tem problema com isso, que a explicação desse ato foi muito estranha. E aí, se eu disser, já vai ser spoiler demais, né?
E ela não chega nem a pensar nos filhos dela, porque eles ainda são crianças, né? A mãe do Ben e o irmão dele. Ela só, tipo, vai, faz as coisas no meio do quarto dela e deixa, tipo, um recado dizendo: ah, aqui tem dinheiro pra vocês. E aí, esse suicídio dela tem a ver com um homem, tá? E aí o menino, o Ben, descobre isso e vai pra casa e vai lá atrás do homem e descobre que ele tem uma casa muito legal. E aí, em algum momento, ele meio que taca fogo na casa. Foi um sem querer querendo, sabe? Só que aí, esse cara tinha uma filha, e a filha é quem? A nossa protagonista. E aí, nesse incêndio, ela meio que perde tudo, porque ela era uma atriz jovem, e ela ficou com sequelas do fogo no rosto dela, e ela, tipo, perde autoconfiança, ela não se sente mais bonita, ela perde esse trabalho dela porque eles não querem mais contratar ela por causa dessas sequelas, tá? E ela perde também o contato com o pai dela, porque ela culpa ele o livro inteiro, sendo que não era culpa dele, né? E aí, ela quase morreu também nesse acidente, tá? E aí ela descobre que ele, o Ben, é quem causou esse acidente, mas ele não chega e fala: oi, foi por causa deles, não tem uma conversa. Ele basicamente deixa escrito e deixa lá pra ela. Tipo, pega aqui essas folhas e eu vou contar a história, minha história. E o porquê de você mas você não fala com seu pai. E aí tá aí pra você. E ela faz o quê? Ela, tipo, aceita as desculpas dele. Mas além disso, além de aceitar a desculpa dele, ela que pede desculpas pra ele, porque num breve momento em que ela, tipo, tá desconfiada de alguma coisa, ela para de falar com ele. E aí ela se sente mal por isso e pede desculpa. Desculpa por eu ter parado de falar com você, por basicamente eu estar desconfiando que você tenha feito alguma coisa muito errada e você me tratar mal quase a metade do livro. Então me desculpa por isso. E aí eles ficam no final juntos. Sério, eu acabei esse livro, eu tava muito puta. Eu tava tão puta que eu ainda aqui xinguei um pouco da Colleen Hoover, tá? Que eu vou deixar aí, vocês vão ler, eu não irei falar em voz alta, porque eu aposto que só eu falar mal desse livro já irá me trazer problemas. Porque uma vez eu falei mal dele no Twitter e vieram me xingar, tá? Mas enfim, leiam aí essa parte. Com muitos cortes por causa da reforma. Finalmente acabei esse livro, ou acabei esse vídeo dos piores livros do ano. Eu tô até suando aqui, tá? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês não me xinguem nos comentários. E se inscrevam, deixem um like. Se você odeia um desses livros, deixa aí nos comentários também qual deles e o que você acha. Se você gosta de um desses livros, também deixa aí defendendo o seu livro que você gostou desses aí, tá? Então é isso, beijos.